teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Em fervente oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e tanto teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Chamada eu for para deixar o peso enorme desta minha cruz, verei então no espaço a cintilar a majestade eterna de Jesus. Já dor de frio posso discernir por entre a bruma da minha aflição, com ver a graça, a glória do porvir, na placidez sublime da amplidão. Na paz do Senhor Jesus, aqui estamos para a nossa escola bíblica. Vocês acabaram de assistir a nossa homenagem póstuma ao nosso querido pastor Pedro Venâncio de Brito, não é? Esteve conosco de 1943 até ontem, 2022, quando o Senhor o chamou para a sua morada eterna, não é? Aqui estamos de passagem, não é? A nossa vida é como um sopro, como a folha, de manhã cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Como é bom sabermos aproveitar todos os dias das nossas vidas, não é? Sobretudo buscando a direção de Deus e os propósitos de Deus para a nossa vida. Pedro
pastor Pedro Venâncio de Brito foi um homem extraordinário. Tive o privilégio de conviver com ele algum tempo, né? Todo o tempo que eu tive a alegria de conviver com este homem de Deus, que exalava o amor e carinho por todos os seus poros. Não é sempre aquela amizade, aquele carinho, não é? Guardo no meu coração, confesso para vocês, fui muito tocado, não é por essa partida deste grande amigo, mas, como disse alguém, nós estamos numa grande fila, não sabemos a nossa hora e a nossa vez, mas louvado seja o nome do Senhor. O sepultamento, queridos, hoje, 13/12, domingo, vai ser exatamente, o velório vai acontecer a partir das 13 horas e o sepultamento será às 15 horas no cemitério Rosali, Capela 5, em São João de Meriti, Rio de Janeiro, não é? Então está aqui, e eu quero neste momento, como já prestamos a nossa homenagem póstuma a esse querido colega que foi para o Senhor, está melhor do que eu e você, querido, ele está mais vivo do que eu e você, não é? Porque quando partimos dessa vida mortal e cheia de tantos dissabores, entramos na eternidade para receber o abraço do Pai e aquela palavra gloriosa: vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Vale a pena deixar que Jesus cuide da nossa vida, dirija a nossa vida, para podermos ter na nossa partida, essa felicidade, porque sabemos que não demora muito, ele volta para ressuscitar. Ele deixa quem? Maria Eugênia, não é? Leonora, Cláudia, Gláucia, Márcia, Levi e Débora, seus filhos. Receba carinhosamente do pastor Gênesis, do Ministério da Igreja de São Miguel Paulista, de toda a Geórgia, o nosso abraço e o nosso sentimento de pesar. Amém? Nós vamos estar orando agora pela família enlutada, vamos estar orando também pelo nosso caderno de oração com todos os pedidos que passaram, amém, queridos? E que Deus console essa família, que Deus nos console, porque nós estamos todos envolvidos, não é? Porque, queridos, somos uma família, graças a Deus. Conversava há pouco com a nossa irmã Neuza. Neuza foi minha colega no tempo de mocidade, pelos anos de 1962, 63, nós éramos jovens. Agora o tempo passou e temos visto muito dos nossos sendo recolhidos, mas nós ainda estamos aqui, porque Deus ainda tem alguma coisa para nós fazer. Conversava também com o meu querido pastor José dos Santos Ferreira, 93 anos, e eu disse para ele, eu fico admirado de vê-lo na dedicação todas as segundas-feiras, às 19 horas. Se você quiser ser abençoado, é o nosso programa, não é? Obra da Restauração Centenário, 19 horas. Entra lá que você vai ser muito abençoado. Conversei há pouco com ele, já tem tempo que não nos vemos, mas eu estou esperando, pelo menos na nossa Assembleia Geral deste ano, estarmos juntos. Amém, querido? Estou dando boas-vindas a vocês todos, está passando os nomes aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe, amém? Quero orar agora e depois já vamos entrar na nossa escola, amém? Mas eu quero dar um abraço em vocês todos, Maria Aparecida, Maria Prado, Alba Valéria, vocês todos moram no coração do pastor Gênesis, vocês são a nossa família, amém? Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela noite de paz, Senhor. Agora estamos entrando na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela vida que tivemos do nosso querido pastor Pedro Venâncio de Brito, desde 1943 até ontem, Pai. Agora está contigo na glória. Louvado seja o teu nome. Agora te peço consolar, abençoar toda a família do teu servo com os nomes que nós já citamos. Pai Santo, também te peço atender os pedidos do nosso caderno de oração. Os irmãos que estão comigo já nessa live, aqueles que estarão assistindo depois através dos grupos. E esse dia 13, Senhor, de março de 2022, nós possamos, Pai, 13 de fevereiro, eu já estou aumentando, 13 de fevereiro de 2022, Pai, que possamos, Deus, estar na tua presença, agradecidos cada dia que o Senhor tem nos dado,
como uma oportunidade para trabalharmos para o teu reino, Pai, para servirmos os nossos próximos e glorificarmos o teu nome na beleza da tua santidade, Pai. Recebe a nossa gratidão e que as tuas mãos estejam atendendo não só o consolo da família enlutada, como aqueles que estão precisando de uma intervenção na sua saúde, nas suas lutas e nas suas provas. Nós te entregamos a nossa nação brasileira, os poderes constituídos, oramos por eles. Também a tua igreja, ó Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra, que a tua igreja possa cumprir essa missão, ó Senhor, eficazmente revestidas do Senhor e da força do teu poder, Pai. Assim eu oro, te pedindo ainda pelos cultos presenciais que hoje teremos, nós na nossa sede. Teremos o nosso culto às 16 horas, começando, Pai, com a escola, e depois o nosso culto de missões. Abençoa todo o ministério da Igreja de São Miguel Paulista, todos os teus líderes que estarão, ó Pai, ministrando a tua palavra. Se conosco, Pai. Nós oramos e já te agradecemos, também entregando todos que estão comigo nessa live, que estarão depois assistindo a gravação. Sejam as tuas mãos poderosas para abençoá-los e ajudá-los. Eu oro assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Está aí a nossa Miriam Dias. A paz do Senhor, seja bem-vinda, Deus abençoe. Amados, então agora nós já vamos estar entrando na nossa escola, amém? E eu já convido você para estar comigo abrindo o seu cantor no hino 545. 545, e nós vamos já estar abrindo a nossa escola e depois estaremos voltando, não é, para darmos continuação. 545 do cantor cristão. Amém? Glória a Deus. Vamos, jovens alunos da escola. José Maria Santos, querido, Deus abençoe. Nós devemos de Cristo e favores reais alcançar. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, esse ensinam ali com amor. Oh, vem, sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, inspirando no santo poder, e que sempre do estudo aqui feito, muito fruto possamos colher. Oh, vem, sim, vem da escola comigo, ouvir boas novas do céu. Boas coisas ali aprenderemos da bendita palavra de Deus. Amém? Bem-vindo todos que já estão comigo nessa aula. Com certeza Deus tem uma bênção para você. Amém? E nós estamos aqui para ser esse instrumento nas mãos do Senhor para te abençoar. Amém, queridos? Então, vamos abrir as nossas Bíblias agora no capítulo 9. Hoje o nosso assunto está aqui.
Creuza Aristaque. Bem-vinda, Deus abençoe, prazer ter conosco nessa aula. Abra sua Bíblia aí no capítulo 9 e vamos ler e depois estaremos dissertando sobre este assunto tão importante, a liberdade e os direitos dos apóstolos. Vamos estudar? Vamos lá. Não sou eu apóstolo, diz Paulo aqui, né? Não sou livre. Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer, de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come e não bebe do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens? Ou não? Diz a lei também o mesmo. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz isso certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Continua ainda no verso 15. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho, porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeus para os judeus, para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, e assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aqui está o texto da nossa mensagem de hoje, e Paulo está, então, trazendo a instrução pela prova, pela luta, né, que ele enfrentava, né, na igreja de Corinto, não é?
Mas então, como eu tenho muito material, já vou iniciar. Um abraço aí, Joabe Silva, paz do Senhor, Deus abençoe. Então, vocês todos que eu não citei os nomes, que estão comigo nessa live, nessa escola, Deus os abençoe, amém? Ora para o pastor ser esse instrumento de Deus para compartilhar com vocês esse estudo que é muito importante. Vou fazer uma introdução dos textos. Tema: a liberdade e os direitos dos apóstolos. 1 Coríntios 9, 1 a 27. Nós já lemos o texto. Agora vamos fazer uma pequena reflexão, uma introdução. Paulo começa: não sou eu apóstolo? Paulo respaldava seu apostolado com dois argumentos. Primeiro, ele viu o Senhor ressurreto. Ele vira o Senhor ressurreto. Leonardo Montella, paz do Senhor, bem-vindo, querido. Ele viu o Senhor, é o primeiro, né? Ele viu o Senhor. O segundo, a igreja de Corinto era obra de Paulo no Senhor, um selo do seu apostolado. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não adianta você questionar a chamada de alguém. É pelos frutos, o que você tem produzido no reino de Deus. Porque nós fomos chamados, com certeza, para produzir frutos, né? Está aí a Sirlene Castro. A paz do Senhor, bem-vinda, querida. Para dar frutos, é isso que o Senhor espera de nós. Não esquecendo do capítulo 15, não é? De João, onde Jesus disse: eu sou a videira e vós as varas, e toda vara em mim que der fruto, o Pai, que é o lavrador, limpa para que dê mais fruto. E aqui não der fruto, ele corta. Lá no 5 ele encerra, não é? Sem mim vocês não podem fazer nada, mas eu vou pegar o que disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que nos chamou, né? Aquele que me fortalece. Vamos lá. Deus tem cuidado dos bois, né? Então vamos lá. Paulo tinha o direito de comer e de beber o que quisesse, ter até uma esposa e receber salário por seu ministério. No entanto, ele não exercia esses direitos. Uma coisa é você ter direito, outra coisa é você reclamar e lutar por ele, não é? Porque eu louvo ao Senhor, fiz 35 anos de pastorado no dia 31 de outubro do ano passado, né? Nós já estamos em 22, foi em 21 que eu fiz alcancei pela graça de Deus, e quero dizer para vocês que a minha experiência é essa: Deus cuidou e tem cuidado de mim em todas as minhas necessidades. Então aqui ele vai falar sobre o boi, não é? Né? Tem Deus cuidado dos bois? Deus requer que os ministros sejam pagos por seu trabalho, assim como ele requer que os animais de carga sejam compensados pelo trabalho deles. Ele está debulhando, mas ele não pode atar a boca do boi, deixa ele se servir também, não é verdade? Aqui está assim: e aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Prover aos ministros do evangelho o que é necessário é uma ordem de Deus, né? Então, continuo. Assim como os sacerdotes em Israel eram mantidos por seu trabalho, os ministros do Novo Testamento também deveriam ser sustentados. Está lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, 17 e 18, diz: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Aqui é uma introdução que eu estou fazendo. Então, do verso 19 ao 23, vamos ver: fiz-me de servo de todos para ganhar ainda mais. Paulo colocou seu ministério na obra de Deus acima de seus desejos pessoais e estava disposto a se adaptar aos costumes de outros povos, fossem judeus, gentios, para levá-los a Cristo. É muito importante. Tem pessoas que, quando assumem a direção de uma igreja, muda tudo. Rosival Nascimento, um abraço. Querida Isabelle, um abraço. Deus abençoe o dia do Senhor na vida de vocês, não é? Então, é muito importante, não é, que você, ao assumir uma igreja, procure se adaptar. Tem pessoa que chega, muda o dia de culto, muda a maneira de pregar, muda tudo, como você diz: agora sou eu que mando. O velho deixa para lá. Se você tiver fazer alguma adaptação, vai devagarzinho. Eu me lembro quando cheguei em São Miguel Paulista, em 1987, não é?
tinha falecido o nosso pastor presidente, né, que descansa no pastor, né, descansa no Senhor, desculpe, né, pastor Maximino Rodrigues do Amaral. E eu, quando assumi, quando eu ia fazer alguma coisa, os obreiros, olha, o bispo fazia assim. E eu repetia, e fui repetindo, e fui naturalmente deixando Deus me adaptar como ser e como seria que Deus queria que eu fizesse. Leia Matos, a paz do Senhor, bem-vinda, querida. Né? É muito importante que a gente não chegue fazendo já uma mudança. Isso nós aprendemos no seminário. Não chegar mudando tudo. Vai devagarzinho, vai se adaptando. Então Paulo diz, firme de fraco para ganhar os fracos, firme de judeu para ganhar os judeus. Então essa maneira muito linda, muito maravilhosa, você mostra que você chegou para trabalhar, para a glória de Deus, não para a tua glória. Às vezes a gente quer puxar as pessoas para nós, agora esquece ele, agora sou eu. Não era ele nem é você, é o Senhor, aleluia, não é? Façamos tudo para a glória de Deus. Quer comais ou bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então nós devemos saber chegar, porque se você souber chegar, você vai chegar, vai trabalhar, o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você não veio para se exibir, nem para trazer o povo para você. Se o meu antecessor levava o povo a Deus, eu quero continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Porque quem é você? Né? Aí eu vou lembrar da pregação que fizemos sobre a questão exatamente do que nem Paulo, nem Apolo é alguma coisa, mas o Senhor é quem dá o crescimento. Sempre temos que estar levando a igreja para o Senhor, né? Então está aqui, para se relacionar com os judeus de Jerusalém, por exemplo, ele fez um voto de Nazireu no templo, está lá em Atos 21, 23 a 24. Quando estava perto daqueles que estavam debaixo da lei, os judeus, Paulo obedecia a lei, não é? Ainda que ele estivesse já agraciado pelo Deus, pelo Senhor, com a visão exatamente da dispensação da graça. O povo ainda estava debaixo da lei, então ele vinha, cumpria todo o ritual para não chocar. A gente tem que ser sábio, né? Joaquina Rossetti, a paz do Senhor. Tiago Natal, bem-vindo, a paz do Senhor, bem-vindos, irmão, Deus abençoe. Então, quando estava perto daqueles que estavam fora da lei, os gentios, Paulo não observava os costumes dos judeus, nunca deixou de cumprir a palavra do Senhor, mas a pontos, o costume, a gente tem que ser muito sábio, fiz-me de fraco para ganhar os fracos. Imagine se Deus, Todo-Poderoso, quando desceu à terra, viesse como Todo-Poderoso, como é que nós poderíamos entender as coisas de Deus, não é? Então ele se fez como um de nós, olha aí, o maior exemplo que nós temos, né? Sendo como Deus, humilhou-se, tomou a forma de servo, fez semelhante aos homens, andava, comia, falava, ele era um homem perfeito, aleluia e glória a Deus, né? Aquilo que ele está lutando para nos trazer de volta, por isso que no capítulo 8, 28 do livro de Romanos diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Aos que chamou, também predestinou. Para quê? Porque ele, o Senhor, trabalha em nós, para nós chegarmos àquela estatura de varão perfeito, que é Jesus, o nosso modelo, né? Para que isso? Porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Então ele se humilhou, ele se fez como um de nós. E nós precisamos aprender como conviver com as pessoas, às vezes mais fracas, às vezes que não têm o mesmo entendimento. Tem uma vez que Paulo diz assim, cada um deve de andar com aquilo que alcançou. E depois ele diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Leandro Paz, a paz do Senhor, Deus abençoe, bem-vindo. Então é preciso nós sabermos conviver com aqueles que não alcançaram o que nós alcançamos. Às vezes até abrir mão de alguma coisa, não é? Como é? Edith Azevedo, a paz do Senhor, bem-vinda, minha irmã. Então, queridos, nós temos que aprender a estarmos, vamos dizer assim, interagindo com as pessoas, às vezes respeitando as limitações das pessoas para conquistá-la. Então Jesus fez assim, desceu até nós para nos levar até a presença dele. Você quer que as pessoas alcancem o que você já alcançou? Vai até elas, faça que elas possam te conhecer, confiar em você, aí depois deixa que agora trabalhando elas, tragam elas até você. Noemi dos Santos, a paz do Senhor, bem-vinda, querida.
O apóstolo esclareceu isso, no entanto, para que ninguém entendesse mal suas ações, por meio da obediência a Cristo, Paulo obedecia à lei de Deus, a qual era mais ampla do que a legislação mosaica. Era o cumprimento da vontade de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, aleluia, como também eu de Cristo. Tá? Ainda é uma introdução. No 9, 24 a 26, Paulo tinha o desejo de cumprir seu ministério a qualquer preço. Seu desejo era semelhante ao tipo de compromisso assumido na preparação para uma competição atlética. Ele faz até aquela comparação. Tinha um alvo bem definido e sabia que era necessário perseverança para alcançá-lo. Para se preparar adequadamente para a corrida ou luta, ele sabia que tinha de se esforçar para manter a prática árdua e consistente e necessária ao êxito. E lá no 27 ele vai fechar. Eu mesmo não venho a ficar reprovado. Ele entendia, ele ensinava, praticava e sabia, porque o grande legislador, soberano sobre as nossas vidas é o Senhor. E ele está olhando, né? A palavra grega, dokmos, para reprovado, significa desaprovado depois de ser testado. Você está trabalhando, Deus está te olhando, né? Não vamos nos esquecer lá de Tiago 1, versículo 12, quando ele diz: bem-aventurado é o varão que passa pela aprovação com perseverança, porque no dia que ele for aprovado, receberá a coroa da vida. Amém, queridos? Embora alguns citem este versículo como evidência de que os cristãos podem perder a salvação, é muito provável que esta oração não se referia à salvação. Deve-se fazer uma distinção cuidadosa entre o prêmio e o dom. O dom gratuito da justificação não pode ser resultado das boas obras. Ninguém é salvo por obras. É um dom de Deus, está em Romanos 4, 1 a 8. No entanto, o prêmio ou coroa é a recompensa pela persistência e pelo sofrimento pela causa de Cristo, né? Nós temos que sair fora do arraial sofrendo os restos da aflição de Cristo. O crente tem que entender isso, às vezes provado, às vezes mutilado e às vezes até morto, mas vai ficar marcado ali a sua participação, a sua representação do Filho de Deus, amém? Louvado é o Senhor. Agora vamos para a meditação do texto. Lá em Filipenses 1:29, nós lemos assim: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu creio, mas na hora do padecimento, não estou preparado. Não, meu querido, você não está preparando, você está. Primeiro que não é você que se prepara, é Deus que te prepara. Não esqueça da palavra de Paulo, lá em Filipenses 4, primeiro 12, sei passar necessidade, sei passar peso, sei passar fome, e sei também ter abundância. Aí ele vai para o 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É do Senhor que vem a nossa força, amém? Em Filipenses 1:29, em 2 Timóteo 2:12, se sofremos também com ele, aleluia, se sofremos também com ele, reinaremos, e se o negarmos, ele nos negará, amém? Mas é bom que estejamos firmados no Senhor. Cláudia Cople, minha sobrinha querida, paz do Senhor, como está Manuel, como está a nossa Carol, vocês estão nas nossas orações. Um abraço, querida, Deus te abençoe, amém? Agora vamos lá, que Paulo está exatamente falando sobre a questão, né, do seu apostolado, do seu apostolado. Então ele fala a autoridade de Paulo. Agora vamos lá para o texto em si comentado. Visto que Paulo não encerrou o assunto sobre a idolatria, ainda falando do texto passado, e as coisas sacrificadas aos ídolos, esse capítulo provavelmente se refere ao mesmo problema. As questões levantadas no verso 1 sugerem que alguns coríntios justificavam a própria conduta por meio de questionamentos e críticas contra a autoridade e ao comportamento do apóstolo. Paulo responde essas objeções aqui. Paulo começa este versículo com uma série de perguntas retóricas para mostrar a eles que era ele apóstolo escolhido pelo Senhor para anunciar
no Evangelho. E ele começa, não sou livre, não é? Não vi Jesus, vocês não são o resultado do meu trabalho. Paulo nasceu como cidadão romano e homem livre, livre para fazer suas próprias escolhas, sem precisar consultar outros homens. Além disso, era um apóstolo que tinha autoridade, possuindo todos os requisitos para exercer esse ofício, incluindo ter visto o Senhor. Seria interessante a leitura e reflexão do excelente artigo teológico, lá em 2 Coríntios 10, mas nós vamos ganhar tempo, que o 2 Coríntios 10, nós vamos estudar ele mais para frente. Amém, irmãos? Então está aqui. E mais ainda, os coríntios chegaram à conversão pela pregação de Paulo. Por tudo isso, jamais deveriam questionar a autoridade dele. Paulo foi criticado e assim se sente no direito de se defender, apresentando seus arrazoados. Os próximos 10 versículos trazem mais uma dúzia de questões retóricas que refletem comoções profundas que atingiram o coração do apóstolo e também nos dão pistas para as circunstâncias históricas. É horrível, irmão. Você está trabalhando, está sendo questionado mais e não sei mais o que, não é? Primeiro é que quando nós ministramos e orientamos o povo, usamos, não é, que este livro que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O pastor Gênesis chegou aqui em 1987. Eu fui muito prudente e louvo a Deus que me deu essa capacidade, né, e essa condição, né, de sempre abrir as Escrituras e mostrar aos irmãos. Está escrito, né, como está em 1 de Pedro 4,11, se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Agora, cabe ao crente, cabe a você que está ouvindo o seu pastor doutrinar, orientar, examinar as Escrituras. Agora, queridos, não esqueça, não serão justificados os que ouvem a palavra, mas os que praticam a palavra. Sem dúvida, Paulo está defendendo o seu direito de ser sustentado financeiramente pelas igrejas. Porém, essa defesa tem apenas a intenção de salientar as suas opções por não exercer esse direito. Ele trabalhava com as mãos, irmãos. Não é fácil, não é? Às vezes tem missões que enviam o obreiro para o campo trabalhar e dá uma ajuda, mas não dá o suficiente para ele se manter com a sua família. E ele tem que fazer como Paulo, arranjar aqui um bico aqui, outro bico ali. O ideal é que o obreiro que está no campo recebesse, né, o sustento e ajuda, de modo que ele pudesse se dedicar só ao ministério. Mas o trabalhar não atrapalhava Paulo de fazer a obra. Talvez alguns coríntios tenham inferido que a falta de patrocínio tornava Paulo um apóstolo ilegítimo. Olha só, não é? Porque às vezes ele tem que trabalhar, por que ele não está sendo sustentado pelo ministério? Misericórdia, né? Não deveria ser assim, mas às vezes acontece até nos nossos dias. Sendo assim, por que os coríntios deveriam ouvir suas instruções sobre coisas sacrificadas aos ídolos? Você vê, a ideia de rejeitar Paulo não é porque a palavra, né, que ele estava dando devia, não é porque eles queriam liberdade para fazer o que quisessem, não queria receber a orientação do Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Que tem pessoas que estão preferindo dar lugar à carne do que buscar a direção de Deus. Quando você vem para a igreja, você aceitou Jesus, não esqueça a palavra que Jesus deu a Nicodemos. Se você não nascer de novo, não vai ver o reino. Se você não nascer da água e do Espírito, não vai entrar no reino. E nascer da água é receber as instruções deste livro sagrado pelo pastor, pelo teu dirigente, é acatá-lo e botá-lo em prática e não questionar, né? Porque se Deus coloca um homem e capacita, ora por ele. Se ele está fraco por algum momento, ora por ele, ajude ele. É o nosso dever sagrado ajudar aqueles que estão servindo, sendo os instrumentos de Deus para nos ajudar, não questionando por causa dos nossos desejos carnais. Isso é horrível, né? Então está aqui. No verso 5, Paulo se diz no direito também de levar consigo uma esposa crente, literalmente, uma irmã como esposa. Ele está apenas arrazoando, ele não está cobrando, vocês têm que me dar uma esposa. Não é isso que Paulo está falando. Não está claro se foram os coríntios que questionaram esse assunto, como se falta de uma esposa fosse crédito para Paulo e Barnabé, ou se Paulo mencionou apenas para ilustrar
a distinção entre possuir um direito e exercê-lo. Ele tinha que deixar na mente dos coríntios, da igreja, que era dever dela sustentar, entender que o obreiro precisa de ter sua alimentação, ele precisa de ter um lar, ele precisa de cuidar da família. Chega um período como esse, que os nossos filhos, meus netos, meus bisnetos estão indo para a escola, há despesas vultosas, e o nosso obreiro que está no campo com seus filhos não precisa de ter essa preocupação. Você já pensou nisso, que o teu obreiro que está no campo tem esposa, tem filhos que vão para a escola, precisa do material, ele precisa do cotidiano, houve um probleminha físico, ele precisa de uma ajuda extra para poder atender. Todas essas coisas é preciso que a igreja seja muito bem doutrinada para que ela aprenda a ser abençoada. Olha o que está em 20:35 de Atos: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, né? Se alguém está precisando e você está sendo um instrumento de Deus, glorifique a Deus por isso. E Paulo estava exatamente não querendo defender pessoalmente ou coisas pessoais, como quem legisla em causa própria. Ele queria preparar a igreja para conviver nas situações que tivesse de passar. Paulo e Barnabé eram solteiros quando iniciaram a obra missionária, mas não há como determinar com certeza se havia sido casado antes disso. Observe que Paulo, nesse versículo, não deu importância ao fato que poderia estar casado se quisesse, contanto que sua esposa fosse cristã. Paulo não nega no verso 10, né, e lá em Deuteronômio 24, onde está escrito: não atarás a boca ao boi quando estiver debulhando. Até o boi, quando estivesse trabalhando no campo, não podia, né, amordaçá-lo para não comer. Deixa ele comer o que ele precisa. Ora, essa palavra, então Paulo diz, né, como demonstra a preocupação que Deus tinha com... Aqui, desculpe, demonstra a preocupação de Deus com os animais. Sua intenção aqui é mostrar que o modo de tratar os animais não é a única questão a que a lei se refere, não é a única, mas também, né? Por extensão, essa norma ilustra o princípio do tratamento justo aos trabalhadores, não é? Tem pessoas que dizem assim: jamais seja pastor, pastor sofre muito, pastor não é entendido, pastor é perseguido. Tudo isso é verdade, mas pastor é abençoado, amém? Hoje nós fizemos na abertura desse culto, não é, uma homenagem póstuma ao nosso saudoso pastor Pedro, não é, que partiu para o Senhor, pastor Pedro Venâncio de Brito. Que homem, como dedicava-se, aquele homem, o que ele tinha era da obra, não é? Aí eu pergunto, será que todo mundo o abraçava? Todo mundo o aplaudia? Meus irmãos, o pastor não é aplaudido. Como diz a palavra de Deus, quanto mais eles amam, menos são amados. Porque sempre tem um ou outro que não está de acordo, não está aceitando, mas nós temos que desprezar essas coisas. Olhar para o Senhor, fazer a obra do Senhor, porque é dele que vem o nosso sustento, o nosso socorro, a nossa ajuda, e ele fala aos corações. Este homem já foi muitas vezes socorrido depois de passar uma noite nos pés do Senhor, porque no dia seguinte não ia ter nada para comer. E quando chegou a hora do café, a minha mesa estava com fartura, porque nós servimos um Deus vivo. Ele sempre vai tocar em alguém para ir lá e dizer: olha, Deus mandou eu vir aqui te trazer essa ajuda. Mas, queridos, quando Deus tem que trazer, às vezes, pessoas de fora para ajudar alguém que está perto de você, não é? Quem é o meu próximo? Jesus, quando falou na parábola da história do bom samaritano, ele deixou claro quando ele perguntou: mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Jesus mostrou aquele que aparece e que chega aos teus olhos e aos teus ouvidos que ele está precisando. Então é bom que a igreja esteja atenta a isso. Amém, querido? Vamos lá. No entanto, faz ele questão de não usar desse direito. Apesar das pressões do trabalho, Paulo tinha de trabalhar para pagar o seu sustento. Além do peso das exigências do seu ministério apostólico, ele mantinha firme o propósito pessoal de não ser um peso na igreja. Então lá em 1 Tessalonicenses 2, 6-9, ele diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós como
a ama que cria seus filhos, não é? Então ele trabalhava, ele fazia tenda. Quando ele se aproximou de Áquila e Priscila, que tinha essa profissão, ele trabalhava. Irmãos, não tem problema. Eu, quando vim para São Miguel Paulista, eu ainda trabalhava, não é? E trabalhei até me aposentar. Depois de aposentado, eu continuo trabalhando. Só que agora é para o Senhor, não é? Mas é muito bom que as igrejas despertem. Veja como está o seu pastor, família dele. Veja como está o teu missionário, a família dele. Essas coisas têm que estar no nosso cotidiano, né? Então eu continuo assim. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto não eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesada a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Que coisa linda, né? Ele agora viu o resultado do seu trabalho e que para se manter, ele tinha que se esforçar. Muito importante isso, porque o que importa é as almas, o que importa é ganhar as almas para o Senhor. O texto de 2 Coríntios 11, 7 a 12, dá a impressão de que os coríntios interpretaram mal os motivos desse propósito. Contudo, por razões não esclarecidas, o apóstolo fez uma exceção no caso da igreja em Filipos, na Macedônia, né? E bem sabeis também os filipenses que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito ao dar e receber, senão vós somente, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. A igreja de Filipenses foi uma igreja forte e ela sustentava. Ele estava trabalhando para outra igreja e eles mantendo o apóstolo. Então ele guardava no coração, né, aquele carinho e aquela alegria, né? E eles, com certeza, irmão, quando você socorre alguém, quando você ajuda alguém, os olhos de Deus estão sobre você. A Bíblia diz: quem dá aos pobres empresta a Deus, que recompensará. Deus não fica devendo nada para ninguém, queridos. Aí está, né? A lógica era bem simples, pois quem trabalhava no templo deveria viver das coisas do templo, do mesmo modo quem trabalhava no altar deveria servir-se do que ali seria oferecido. Assim também deveriam viver do Evangelho os que anunciavam o Evangelho. Esse princípio aparece não apenas no sacerdócio do Antigo Testamento, mencionados por Paulo no verso 13, como também em várias passagens do Novo Testamento. Apesar disso, Paulo afirma que não tinha nem pretendia usar desse direito. Antes lhe fora melhor morrer antes que alguém lhe anulasse esta glória. Quer dizer, ele tinha alegria, né, de trabalhar para o Senhor, de se dedicar à obra do Senhor. Queridos, isso é uma coisa muito maravilhosa, nós sabemos como viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. Olha, eu queria ir para essa igreja que está me convidando, mas qual é o salário que vocês pagam? Qual é a casa que vocês vão me dar? Irmãos, tudo bem, tudo bem. Eu não vou criticar ninguém pelas suas atitudes, mas vou lhes dizer, eu acho que a nossa visão, eu já tive como missionário, um dia nós estávamos num local, não vou dar o nome, né? Mas estava eu, a irmã Márcia, pastor Hamilton, Luiz Vieira, irmã Neuza, esposa dele, numa viagem missionária. Chegamos no local, Deus fez maravilhas. E quando terminou, ele disse assim: olha, irmãos, eu não tenho um quarto para vocês se hospedar. Aí eu disse para aquele pastor, que eu não quero dar o nome, né? Ele disse assim: pastor, tem lá os bancos da igreja, arranja alguma coisa para forrar e nós vamos dormir lá. E dormíamos lá. Então, queridos, você vai fazer a obra do Senhor, faça como Jesus. Na hora dele nascer, ele não teve um berço, né? Nem do SUS, não existia SUS naquela época. Aonde que ele nasceu? Numa manjedoura, foi lá entre os animais, não havia lugar para ele na estalagem, nem por isso ele deixou de ser o Deus Todo-Poderoso, aleluia, amém, glória a Deus. E quando alguém disse para ele: Senhor, eu te seguirei, ele olhou para a pessoa e disse assim: olha, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus nunca ofereceu vida abastada para ninguém, mas uma coisa eu lhes digo, eu fico com a palavra de Davi: fui moço, hoje sou velho, nunca vi a sua descendência desamparada, nem um justo a mendigar o pão. Não, eu sempre que fazia os meus pedidos, que eu incomodava a Deus, era eu e Deus.
Porque se você tem necessidade, conversa com Deus. Ele move e comove para atender um filho dele no que ele precisa. Quem está te falando isso é um homem que há 35 anos estou no ministério. Nunca dormi, nem os meus filhos, sem ter o que comer. Apesar de, às vezes, entrar numa prova tão grande que não tinha mesmo nada. Mas fui para o joelho e de manhã bateram na minha porta. Deus me mandou ir no banco, tirar esse valor e te trazer, está aqui. Mas eu dizia, eu não estou recebendo da tua, não estou recebendo da mão de Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que nós servimos, queridos. Louvado é o nome do Senhor. Está muito interessante esse estudo e eu com certeza não vou terminá-lo hoje. Mas quero dizer uma coisa para você. É bom servir ao Senhor. É bom entender que nós temos um Deus que é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Vou parar esse estudo aqui, continuo no próximo domingo. Mas quero deixar um abraço para vocês. Amém? Louvado é o nome do Senhor. E dizer a vocês que no próximo domingo nós continuamos este assunto. É isso, irmãos. Eu preparo estudo, pesquiso, mas na hora o Espírito Santo vai dando e eu vou passando para vocês, né? Que Deus abençoe você que está comigo nessa escola. Amém? Domingo, 9 horas, estamos aqui de volta, se Deus quiser. Amém? Agora eu vou chamar o nosso louvor para já fazermos o encerramento. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. Então está aí. Vamos agora entrar no 137 do cantor cristão. Amém? Abra o seu cantor cristão aí e vamos agora adorar o Senhor no número 137 do cantor cristão. Amém, queridos? Então vamos lá. Glória a Deus e glória a Jesus. 137 do cantor cristão. Deixa só um instantinho que eu estou abrindo aqui. Não é você. – 137 do cantor cristão. Vamos louvar? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Mais uma vez. Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Da vida o pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer você que está comigo nesta aula, não é? Louvado é o nome do Senhor, um excelente domingo. Mas agora eu quero chamar os nossos aniversariantes. Você que completou aniversário nesta semana. Estou desejando a você muitas felicidades e quero recitar com você o versículo do aniversariante. Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos
corações sábios. Amém? Muitas felicidades, muitos anos, sobretudo na presença de Deus. Amém? Então vamos orar agora, né? Orando pela família do nosso querido pastor Pedro Venâncio de Brito, né? Eu quero repetir aqui, o sepultamento será hoje, né? O velório começará às 13 horas e o sepultamento às 15 horas. É lá no cemitério Rosalie, né? Capela número 5, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Amém, queridos? Então está aí, você que pode, se eu estivesse aí no Rio, com certeza eu estaria lá. Que essa família é muito querida, não é? Este homem foi da minha vida e nada mais, enquanto vivos, um grande companheiro, um grande ajudador. Às vezes esse homem não podia ir em missões, mas via o que podia enviar de recursos para aqueles que iam levar a palavra. Esse homem, meu irmão, pastor Pedro Venâncio de Brito, é o maior exemplo de abnegação, dedicação e esforço. Enquanto força teve, não negava, não é, estar nos trabalhos. E eu tive o privilégio de conviver com este homem de Deus e guardo no meu coração carinhosamente os bons dias que passei com ele. E toda a família dele, vai aí o nosso sentimento de pesar, né? E fizemos assim, essa chamada em nome da Georbe, porque nós somos a Georbe, não é? Então louvado seja o nome do Senhor e o nosso nome particular e da Igreja e o Ministério de São Miguel Paulista, tá bem? Também quero agradecer a todos que têm orado por nós. Estamos aqui com a graça de Deus, recuperando das nossas limitações físicas, mas o Senhor tem segurado das nossas mãos, tá bem? Então vamos orar. Também tivemos ontem o sepultamento da nossa irmã lá do Aê Carvalho, não é? Deixa eu ver, o nome fugiu agora, Janaína, uma jovem, né, nova ainda, também ontem foi sepultada, não é isso? Que Deus console toda a família dela, louvado é o nome do Senhor. Tivemos o privilégio também de trabalhar, abriu as portas da casa dela, e ali nós organizamos um trabalho, tivemos lá algum tempo, não é? Louvado Deus, Senhor, que Deus a recompense também toda a família. Amém? Vamos orar então por essas famílias enlutadas, por você que está comigo, pelos pedidos. E eu agora digo a você, logo mais às 18 horas, nós estaremos transmitindo o culto da nossa sede de São Miguel Paulista público. Você é muito bem-vindo. Logo mais, nosso culto vai ser sobre missões. Amém? Missões está no coração de Deus, mas precisa estar no teu e no meu coração também. Amém? Como dissemos, não esqueçamos que o missionário que lançou-se no campo para fazer a obra, ele tem esposa, ele tem filhos, eles têm necessidade também extras, às vezes, para o tratamento de saúde, e eles nos revelam, olha, estou precisando. É muito bom que nos comovamos em ajudar, porque mais a bem-aventurada coisa é dar do que receber. Amém, queridos? Deus abençoe, e eu dou para vocês, então, até logo mais às 18 horas, mas ao meio-dia nós temos o nosso clamor do meio-dia, não esqueça, né? Às 18 horas, além do nosso culto da sede de São Miguel Paulista e de outras igrejas nossas que estarão com os cultos públicos, nós temos também o clamor das 18 horas com as nossas irmãs, né? E quando for 15 para meia-noite até meia-noite e 30, nós temos uma audiência com Deus e você, com o nosso pastor Elci Santana, que Deus restaure completamente a sua saúde, também esteve ausente alguns programas por questão de saúde. Mas vamos orar por esses homens que trabalham, sobretudo no reino, para que o Senhor os segure com as suas mãos fortes. Amém? Pai Celeste, obrigado por essas palavras, por esses momentos que passamos junto com os teus filhos. Abençoa os lares, as famílias, os pastores, os missionários, as famílias enlutadas, como do pastor Pedro Venâncio de Brito, como da Janaína. Nós entregamos nas tuas mãos, pedimos o teu consolo, Pai. Agora oramos pelos nossos aniversariantes, que muitos e muitos anos voltem para eles e que eles vivam na tua presença. Os teus filhos que estão comigo, aqueles que tenham pedido de oração, que tenham pedido, eu já te coloco nas tuas mãos. Prepara-nos para o nosso clamor do meio-dia, por nossos cultos presenciais à noite, Pai. Eu oro agradecido, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.